No Salmo 127, nós temos um título, se você está, eu estou usando aqui a Bíblia, edição revista e atualizada, se você está com a mesma Bíblia que eu, então na sua Bíblia atualizada, ela em cima do Salmo 127, como de outros salmos, ela tem um título, na verdade, dois títulos, né? Um título em negrito, que nessa edição revista atualizada está assim: todo bem procede de Deus. E depois, logo abaixo, um título em itálico, que nessa tradução é Cântico de Romagem de Salomão. Então, esse título em negrito, ele não faz parte do texto original, era uma sugestão dos editores da Bíblia, né? Eles, olhando para esse salmo, eles identificaram esse título como um título que reflete o conteúdo do salmo. De vez em quando a gente pode ter opiniões diferentes sobre isso. Mas o título em itálico é um título que faz parte do texto original, tá certo? E, portanto, nós temos sempre recomendado aqui que ele deve ser lido junto com o restante do salmo. Muitas vezes nós começamos a leitura do salmo desprezando o título, mas o título faz parte do texto da palavra de Deus. Então, o título desse salmo diz Cântico de Romagem de Davi. E prossegue, então: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. A herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que este dele a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com o inimigo à porta. Então, se você prestou atenção, esse é o único dos salmos de degraus que é identificado como sendo de Salomão. E isso já nos ajuda, porque dá algum contexto para o salmo. Embora alguns comentaristas questionam se os salmos, tanto Salomão como Davi, são de Salomão, de Davi, ou para Salomão, ou para Davi, então teria sido escrito por outra pessoa, mas dedicada a essas personagens bíblicas. Ele sugere isso por causa de uma preposição que está ligada ao nome próprio, Davi e Salomão, uma preposição que muitas vezes, na maioria dos casos, ela é usada para se referir a uma direção, mas aqui nos Salmos, então ela pode estar sendo usada com o sentido de posse, hein? Então, mas geralmente então tem sido aceito a autoria davídica e também salomônica, no caso 127, a autoria de Salomão. Então, colocando como autoria de Salomão, então isso nos ajuda porque nós percebemos esse salmo, também o Salmo 128, que a gente vai ver semana que vem. Alguns sugerem até que originalmente era um salmo geminado e foi depois separado. Então, ambos seriam de Salomão, e a razão porque o Salmo 128 não é identificado de Salomão é porque ele fazia parte do Salmo 127 anteriormente. Então, colocando como Salmo de Salomão, então a gente percebe, de fato, nos provérbios, uma certa relação com a sabedoria aplicada aqui, nesse Salmo. Do Salmo, os provérbios de Salomão é um livro de sabedoria, um livro que ensina como devemos agir se nós queremos ter uma vida abençoada, uma vida desfrutando das bênçãos de Deus nesse mundo. Então, esse salmo ele começa dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Depois, então, inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele dá enquanto dormem. E depois a outra parte sobre os filhos. Deixe-me só aqui explicar alguma coisa, porque o que esse salmo realmente ensina é que Deus é a fonte de tudo que nós temos, de tudo que nós precisamos, de tudo que nós podemos desfrutar. Isso realmente é o ponto, tanto aqui no Salmo 127 como no Salmo 128, que a gente vai ver semana que vem. Então, o ponto é, Deus é a fonte. Então, a primeira imagem, então, que é apresentada no versículo 1, como o construtor da casa, e aquele que está edificando a casa,
Se não contar com a bênção de Deus, se não contar com o favor de Deus, então todo esse trabalho será em vão. Isso pode ser provado de diversas maneiras. Tanto aquele que começou pode não chegar a concluir, também por diversas razões, porque o dinheiro acabou, porque não encontra mais funcionário, porque ele morreu e a obra então foi interrompida, porque o patrocinador já morreu, não há razão para a obra continuar. Então, de fato, há muitas razões porque uma obra de construção começa e não termina. Então, se de fato não tiver a bênção do Senhor, se não tiver o favorecimento do Senhor, então aqueles que trabalham, trabalham em vão, porque eles não podem alcançar os seus objetivos se não tiver a bênção do Senhor. Na segunda imagem, então, ele, ainda no versículo 1, se não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, uma cidade, especialmente no contexto do mundo antigo, que estava na iminência constante da chegada de invasores. Então, era comum que nas cidades, então, em todos os lugares, algumas cidades eram até fortificadas, com muralhas. A gente percebe isso quando Israel entra em Canaã e ele tem que lidar com várias cidades que são cercadas por muralhas, algumas arrogantemente edificadas, como Jericó. Achava-se até que nunca alguém poderia rompê-la. Depois Jerusalém também, os jebuseus que habitavam em Jerusalém também se gabavam da sua segurança, até a época de Davi, quando Davi, enfim, consegue romper, os seus homens conseguem romper e entrar na cidade e tomar Jerusalém e torná-la então a cidade do grande rei. Então, as cidades, elas precisavam estar protegidas e as sentinelas precisavam estar constantemente em alerta para informar qualquer movimentação estranha que se aproximasse. Mas aí a segunda imagem aqui no Salmo é: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, a sentinela não pode cumprir o seu papel apropriadamente se o Senhor não guardar. Porque não vai ser suficiente que o sentinela avise que os inimigos estão chegando, porque sem o favor do Senhor, sem a proteção, sem a bênção do Senhor, os inimigos vão chegar e vão tomar a cidade, a despeito da sentinela ter alertado do perigo. Então, embora o papel da sentinela era um papel extremamente importante, e muitas vezes a Bíblia até usa o papel da sentinela para falar da necessidade do profeta de alertar os pecadores dos seus pecados, da sua ofensa a Deus e do castigo devido, então, por seus pecados. Então, é dever da sentinela manter o pecador avisado do perigo que eles estavam passando por causa dos seus pecados. Então, isso não diminui o trabalho da sentinela, mas isso mostra que não adianta, não garante que tudo vai funcionar bem se a sentinela está lá realizando o seu trabalho. Se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não for aquele que proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Então não basta uma confiança arrogante nos recursos próprios, nos recursos que tem, porque se de fato não houver a proteção do Senhor, não há nenhuma garantia, não há que se esperar que tudo vai funcionar apropriadamente e corretamente. A terceira imagem, então, vem do trabalho. Hein? As duas primeiras, você percebe que estão em um paralelo quase exato. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então essas duas figuras estão em um paralelo quase absoluto aqui. Já a terceira imagem do trabalho começa com a palavra vão. Então há uma inversão na estrutura da frase, mas ainda mantém essa mesma ordem para mostrar que sem Deus tudo é vão. Embora, se você está com a revista atualizada, e você tem a palavra inútil no início do versículo 2, mas é a mesma palavra vão, hein? Então é vazia de consequência, não tem sentido, é uma coisa sem sentido,
Então, se não tem sentido edificar a casa se o Senhor não edificar, se não faz sentido que a sentinela está vigiando a cidade se o Senhor não guardasse a cidade, também não faz sentido que alguém está trabalhando, se o Senhor de fato não abençoar o trabalho. Então, o versículo 2 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Se você está com uma Bíblia diferente da edição revista e atualizada, talvez você notou que tem alguma coisa diferente no versículo 2 aí, na sua Bíblia. De fato, algumas traduções estão colocando assim: aos seus amados ele dá o sono. Não é assim? Talvez está na sua Bíblia, se você tem uma edição diferente da revista atualizada. Então fica aquela pergunta: aos seus amados ele dá o pão, ou aos seus amados ele dá o sono, como aparece em outras traduções? De fato, a estrutura do texto hebraico é um pouco difícil, e por causa disso tem gerado essas duas possibilidades de tradução, mas apesar de parecer tão diferente essas traduções, aos seus amados ele dá enquanto dormem, ou seja, ele dá o pão enquanto dormem, e na outra tradução ele dá o sono. No final das contas, o contraste aqui é o seguinte: olha, não adianta você trabalhar e até acordar cedo e até terminar tarde e nem ter tempo para dormir, achando que então esse seu esforço, essa sua jornada estendida, achando que isso vai garantir o seu pão. Então, o contraste com isso é que os filhos de Deus, aqueles que confiam em Deus, eles não se tornam escravos do trabalho, mas eles dependem do Senhor, não do seu trabalho. Portanto, ele não precisa levantar cedo, ele não precisa deitar tarde, mas ele pode repousar, pode dormir, pode confiar que o seu sustento não vem do seu labor, mas o sustento vem do Senhor. Então, confiando no Senhor e não no trabalho, ele pode dormir, pode descansar, que o seu sustento está garantido, porque não vem do seu trabalho, vem do Senhor. O seu trabalho é um meio pelo qual Deus está usando para trazer o seu sustento, mas Deus tem muitas outras maneiras para sustentar. Então, a gente sabe, conhece vários exemplos na Bíblia que Deus sustentou pessoas sem o trabalho. Pense, por exemplo, durante o período em que o povo de Israel estava atravessando o deserto e não podia cultivar o seu alimento, e durante todo o deserto, Deus sustenta o povo com o maná que vem do céu, ele sustenta o povo com as codornizes que aparecem na terra, ele sustenta o povo com a água que sai da rocha, ele sustenta o povo transformando a água amarga de Mara em água boa de beber. Então, embora Deus nos dá o trabalho para que por meio dele a gente cumpra o nosso papel no mandato de criação e então tira o nosso sustento dali, o trabalho não é o garantidor do nosso sustento. Deus é quem garante o nosso sustento. Então esse é o contraste aqui no versículo 2, começando com: em vão vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, porque aos seus amados ele dá o pão enquanto você dorme, ou aos seus amados ele dá o sono para repousar enquanto o Senhor está preparando o pão para os seus amados. Isso realmente é belíssimo. Isso é muito poderoso saber que o nosso sustento, a nossa vida, o nosso tudo vem do Senhor. Não vem de nada que a gente esteja fazendo. Então, 3 imagens, hein? Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não abençoar o trabalho, em vão aqueles que estão trabalhando dia e noite sem parar. E agora, por fim, o exemplo dos filhos também. Então, o versículo 3, 4 e 5 é uma descrição mais alongada dessa próxima figura que reflete a bênção do Senhor. Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre o seu galardão.
Deixa-me botar o óculos aqui, tá difícil. É como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então, interessante porque o Salmo termina com os filhos, mas até bem que poderia começar com ele, porque de fato os filhos são a primeira coisa, hein? No mandato de criação. Então, Deus começa a entregar o mandato de criação em Gênesis capítulo 2 por meio da geração de filhos. Você pode acompanhar a leitura no capítulo 2, capítulo 1 de Gênesis, versículo 28, diz assim: E Deus os abençoou e disse-lhes: Sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam na terra. Então, antes de falar sobre o domínio sobre a criação, ele fala sobre a geração de filhos. E observe as primeiras palavras do versículo 28, que enfatizam a geração de filhos. Hein? Sede fecundo, multiplicai-vos e enchei a terra. E agora esse homem que está gerando filhos, ele terá condições de subjugar a criação de Deus, para desenvolver essa criação para Deus por meio dos filhos. E especialmente depois da queda, com o pecado corrompendo toda a estrutura de criação, se torna necessário então os filhos, naquelas circunstâncias em que o Salmo 127 apresenta, naquelas circunstâncias quando o pai de família está sendo perturbado com os seus inimigos, que estão arrastando até o tribunal. Você pode observar o versículo 5, feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com o inimigo à porta. Então, veja que essa expressão, quando pleitear com o inimigo à porta, faz referência à entrada das cidades no mundo antigo. Isso, em Israel isso funcionava muito bem. Os anciãos de cada cidade eram responsáveis para lidar com os litígios locais. Então, só situações mais fortes ou de cunho mais geral seria levado para uma instância envolvendo mais tribos em Israel e mais cidades. Mas, em geral, as coisas tratadas ali deveriam ser... as coisas que ocorreram naquela cidade deveriam ser tratadas pelos anciãos daquela cidade, que ficavam na porta da cidade para lidar com essas situações de litígio. Então, essa é a imagem aqui. Então, quando você é arrastado para a porta da cidade para tratar de um litígio, quando você não é aquela família solitária que não tem filhos, que não tem quem lhe proteja, você fica muito mais vulnerável. Quando você realmente tem filhos, imagine você se apresentar na porta da cidade, naquele julgamento, mas os seus filhos estão ali do seu lado. Então, os próprios inimigos, olhando para você, olhando para os seus filhos, eles temem. Então, os filhos realmente dão aos pais aquela segurança. Hein? Ele não está só, ele tem filhos que estão prontos para lhe proteger, especialmente naquela época. Hoje a gente vive em um período onde o mundo, nosso país, podemos falar especificamente, é um estado de direito, ou seja, é um estado onde todas as coisas estão funcionando pelas leis. Então não há muita autonomia mais das famílias para lidarem com certas coisas. Então o contexto mudou um pouco, as leis estão mais estabelecidas. Então, mas veja aqui, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da sua mocidade. Uma coisa também para ser explicada aqui, herança do Senhor são os filhos. Herança do Senhor significa que os filhos são do Senhor, que pertencem ao Senhor ou que vêm do Senhor. Então, essas duas possibilidades, e você vai ler sobre essas duas possibilidades, se você está olhando em comentários bíblicos do livro de Salmo. Mas quando nós olhamos a estrutura completa do Salmo, realmente favorece que os filhos são herança do Senhor, porque eles vêm do Senhor, como bênção para os pais. Essa ênfase
na bênção que vem do Senhor, permeia todo o Salmo. Esse Salmo, de fato, a sua mensagem nos ensina que não há coisa alguma que nós possamos receber como bênção se ela não vem do Senhor. Então, a casa como uma bênção, ela só pode ser uma bênção se de fato ela procede do Senhor, ou seja, ela vem com a bênção do Senhor. Se o Senhor está ali para abençoar a sua edificação. Da mesma forma, a proteção de uma cidade, ela não pode ser uma bênção para a cidade se o Senhor não estiver guardando aquela cidade. Ou seja, se a bênção do Senhor não vier para guardar aquela cidade. Também o trabalho não terá nenhum valor se esse trabalho não vem das mãos do Senhor como uma bênção. Se a mão do Senhor não está sobre o seu trabalho para lhe abençoar, aquele trabalho não significará muita coisa para você. E também a geração de filhos. Nesse sentido, então, os filhos são bênçãos que vêm do Senhor. Não é meramente nossos filhos, que então agora pertencem ao Senhor. Isso também é verdadeiro, mas a ênfase do Salmo recai realmente sobre o fato de que nós estamos recebendo os filhos do Senhor como parte da nossa herança, como parte da nossa bênção recebida do Senhor. Assim, nós compreendemos esse contexto dos Salmos. Qual é o contexto dos Salmos? O contexto do Salmo é que o salmista claramente compreende que no contexto da aliança, tudo que eles desfrutavam dentro da aliança, ele só podia realmente desfrutar como bênção essas dádivas se essas dádivas viessem como bênção do Senhor. Se realmente Deus garantisse a sua mão abençoadora sobre todas essas dádivas de Deus que estão funcionando dentro da aliança. Então, não há bênção fora do Senhor. Se o Senhor não edificar, não há bênção nisso. Se o Senhor não proteger a cidade, não há bênção nenhuma em tentar proteger. Se o Senhor não abençoar o fruto do seu trabalho, não adianta você se matar de trabalhar. Se o Senhor não abençoar com filhos, então os filhos recebidos não vão se constituir motivo de louvor, de alegria e de bênção para você. Então, a mensagem desse salmo passa por aquilo que o título em negrito está sugerindo aqui. Todo bem procede de Deus. Então, não há sabedoria nenhuma em achar que qualquer bem pode proceder de outra fonte que não o Senhor. Nós vamos fazer aquele break aqui, porque lá na rádio a gente vai ouvir um cântico e nós voltamos logo em seguida. E nós faremos então a conclusão aplicando um pouco desse salmo para nossas vidas. Então você que está acompanhando até agora, não sai daí não, tá bom? A gente volta daqui a pouquinho para concluir a sabedoria que o nosso Deus nos dá nesse salmo de degraus, nesse salmo 127. Eu já expliquei na primeira parte desse programa que o salmo 127, salmo de Salomão, reflete bem a sabedoria dos provérbios de Salomão. E nesse salmo fica muito claro que não há, se não há a bênção de Deus, então você não pode encontrar nenhum bem em qualquer coisa dessa vida. Então o salmo apresenta um contraste entre a edificação de uma casa sem a bênção do Senhor, sem valor algum. A proteção de uma cidade pela vigilância da sentinela, sem o Senhor guardar a cidade, não tem eficiência nenhuma, eficácia nenhuma. Se o Senhor não abençoar o trabalho, em vão é o esforço daqueles que estão se desgastando dia e noite, acordando cedo, dormindo tarde para trabalhar. Se o Senhor não abençoar o seu trabalho, inútil vai ser esse seu esforço, em vão será esse esforço, porque o Senhor é quem garante o sustento daqueles que o temem e o buscam. E também os filhos como uma herança que procede do Senhor, como bênção do Senhor. Se nós recebemos filhos como herança do Senhor, temos da parte do Senhor a promessa
de que os filhos nos serão proveitosos, e isso especialmente numa época em que a geração de filhos tem sido bastante desprezada, e se não, além de negligenciada, hein? Então, se antigamente uma boa quadro de fotografia seria uma casa cercada de crianças à mesa, infelizmente esse quadro hoje não funcionaria muito bem, porque a maioria das famílias, sobre os mais variados pretextos e alegações, não querem ter muitos filhos. Então, aprenderam com os ímpios que só deve ter um filho ou 2 filhos, porque esse ensino não vem da palavra de Deus. Então, aqueles que temem a Deus realmente recebem filhos como herança do Senhor. E recebendo filhos como herança do Senhor, tem da parte de Deus a promessa de muitas bênçãos. Então, pense sobre nós como cristãos hoje, que confessamos a fé no Salvador Jesus Cristo. Estamos num contexto diferente daquele contexto do salmista no Antigo Testamento, mas ainda podemos experimentar essa mesma verdade que o salmista está explicando aqui. Onde não há a bênção do Senhor, onde não há a mão do Senhor para abençoar, qualquer coisa que você imagine, realmente não tem como você esperar dali boas coisas, porque é das mãos do Senhor que procede toda a bênção. Então, a nossa confiança, a confiança do crente, nunca está nas coisas desse mundo, nas quais nós provamos as bênçãos de Deus. Como o Salmo 127 está mostrando, aqueles que confiam no Senhor podem experimentar as bênçãos do Senhor nos planos da edificação de uma casa. Não há nenhum problema na edificação da casa, e os justos provam a bênção do Senhor na edificação da salva, como o versículo 1 está dizendo. Agora, aqueles que estão colocando sua confiança na casa, esses se perdem, porque se não houver a bênção do Senhor, todo o seu esforço e confiança na edificação daquela casa se resume a nada. Então, a casa, a segurança, o trabalho e o alimento, os filhos, só são bênçãos quando procedem do Senhor. Só realmente nos são proveitosos quando nós recebemos do Senhor como prova de sua bênção. Então, todas essas coisas são meios pelos quais o Senhor tem demonstrado o seu amor para conosco, o seu cuidado, e tem nos feito desfrutar das suas bênçãos. Porém, o bem de que nós precisamos está além de todas essas coisas. Não está na própria casa, não está na segurança, não está no trabalho que garante o alimento, não está nos nossos filhos, mas está no Senhor. Então, todo o salmo é estruturado nesse contraste. Se o Senhor não, então não. Então, se o Senhor não abençoar, então não tem valor nenhum, não tem benefício nenhum, qualquer coisa que alguém se gabe nessa vida. Hoje as pessoas aprendem a realmente olhar para as coisas que os cercam, que são os meios pelos quais Deus abençoa, e despreza aquele que está gerando a bênção, despreza aquele que está usando estes meios para abençoar. Então, irmãos e irmãs, em nome de Jesus Cristo, não cometa esse erro. Nós vivemos em uma sociedade que influencia fortemente as pessoas para não olharem para o Deus que nos abençoa dos altos céus, em todas as áreas de nossa existência, mas para olhar para as próprias coisas como se elas mesmas pudessem fazer algum bem para nós. Isso é, de fato, um grande desprezo a Deus. Não faça isso. A sua felicidade vem do Senhor. O Salmo termina no último versículo com essa mensagem de que feliz o homem que enche dos filhos a sua aljava. O Salmo 128 vai continuar falando sobre essa felicidade, a gente vai tratar mais sobre isso na próxima semana. Eu espero que você então possa pegar o programa da próxima semana e combinar com o programa de hoje e ser estimulado e encorajado a tirar os seus olhos das coisas aqui, no sentido de não confiar nessas coisas, porque não há nenhum mal nelas, porque Deus usa essas coisas para nos abençoar,
Mas não se prender a essas coisas e distraído, então deixar de levantar os olhos para o alto, de onde vem toda a nossa riqueza, a nossa bênção, a nossa fonte de bênção é o Senhor.